dívida pública federal é quando soma a dívida interna com a dívida externa, soma as duas. Essa é a dívida pública federal. Bom, quando o Fernando Henrique assumiu isso, ou seja, antes do Fernando Henrique, que é o que nós temos aqui, nós tínhamos uma dívida pública aproximada, né, dívida pública, ou seja, é a soma da interna mais a externa, aproximada de 153 bilhões de reais. O Lula recebeu em torno de 851 bilhões de dívida pública, interna mais externa, para pagar. O Lula ele anunciou muito o fim da dívida externa, porque a dívida pública é composta da dívida externa mais a dívida interna. A dívida externa, dinheiro para instituições fora do país. A dívida interna, o título que o governo emite da sua dívida e vende. Ok. Então o que o Lula fez? O Lula zerou a dívida externa, né? A dívida externa com o Lula, no governo Lula, foi zerado. Foi igual a zero, né? Acabou a dívida externa. E ele, durante um bom tempo, ele falou sobre isso, acabamos com a dívida e tal, todo mundo comemorando, muito legal. Claro que o que deixa aqueles que trabalham um pouco mais próximo da área de economia chateados é que ele não explicou como que ele fez isso, porque não existe mágica na economia, não existe mágica na contabilidade. Todo débito tem um crédito. Se entrou dinheiro em algum lugar, saiu de algum lugar. Se saiu de algum lugar é porque antes ele entrou para algum lugar. E se saiu, ele foi para... Quer dizer, todo débito tem um crédito. A dívida interna do Brasil, nesse momento em que a dívida externa foi zerada, ela subiu para 1,4 trilhões de reais. Ou seja, ele pagou a dívida externa? Pagou a dívida externa. Mas a dívida total do Brasil, né? Porque agora a dívida pública era zero da externa mais 1,4 trilhões de reais. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que a dívida pública do Brasil, ela aumentou, ela não diminuiu. Acabou a externa? Né? Mas e agora? Então aqui, durante governo Lula. Foi isso que aconteceu. Então hoje, né? Governo Dilma. Então hoje a dívida pública do Brasil é 2,12 trilhões de reais. Atenção, nós temos de novo dívida externa agora, né? Hoje nós temos uma dívida externa que está anunciada em 93,22 bilhões. Lembrando que eu estou trabalhando com reais, eu não estou trabalhando com dólar, e isso é importante quando você for pesquisar, porque alguns lugares vão te mostrar o valor, mas não vai te mostrar se é dólar ou real, e isso tem uma grande importância. E nossa dívida interna hoje é 2,029 bilhões, trilhões, aliás, de reais. Então eu achei muito legal esse vídeo do Otário e resolvi complementar isso, já que nós estamos num momento muito legal, né? Um momento bacana, que nós daqui a pouco vamos ter as nossas eleições e tal. Acho que são informações que são importantes que você tenha. E mais do que isso, quer dizer, que você entenda que não existe mágica na economia, não existe mágica na contabilidade. É da dívida interna que está saindo dinheiro para o PAC, para os estádios. Mas o objetivo desse vídeo é só te mostrar essa realidade, né? Essa realidade que a gente tem hoje, então, de dívida. Aliás, vou colocar aqui, né, de dívida pública, para poder fazer uma comparação honesta, né? De dívida pública que a gente tem hoje, com o que a gente tinha antes do governo Fernando Henrique, com o que a gente tinha no final do Fernando Henrique, quando o Lula assumiu, né? E o que aconteceu com a gente com essa... quando foi anunciado o fim da dívida externa, né? E só para te dizer uma coisa, porque eu acompanho essa evolução, porque dou aula para isso, a dívida externa do Brasil estava maior, ela vem diminuindo.
ela vem diminuindo quando chega próximo da eleição. Provavelmente a ideia é talvez usar isso, alguma coisa, não sei. Quero deixar claro alguns pontos da Constituição, porque eu estudo a Constituição e dou aula também sobre isso, sobre o que é esquerda, o que é direita, o que é liberalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é ditadura, o que é a tirania, enfim, tentar colocar alguns termos que a gente ouve, o que é democracia de fato, e tentar esclarecer o que é república, o que é presidente, o que é a forma de governo, o que é um sistema de governo, para que a gente possa entender e ter essa noção tão importante de direito constitucional, direito administrativo, direito relacionado ao eleitoral mesmo, alguns pontos do direito civil, alguns pontos do direito consumidor, algumas premissas que antecedem a isso, para que a gente possa, enfim, contribuir e partilhar esses conhecimentos, né? Colocar esses fatos, como isso aqui, que é um fato. Isso não é uma posição, isso não é uma opinião. E isso é um fato. Claro que com mais tempo de vida a gente poderia abordar, e eu quero ver se no futuro eu faço isso, o que implica aumento de dívida interna ou externa para investidor, para crescimento do país, para PIB, para inflação. Todas as reflexões você tem que fazer a partir desses dados. Valeu, galera. Até a próxima.